Boa tarde, crianças, tudo bem? Hoje, para a aula de língua portuguesa, vamos estudar um gênero textual que vocês conhecem muito e eu acredito que gostem bastante. Eu particularmente amo, sempre amei desde criança, que é o gênero textual Histórias em Quadrinhos. Vocês devem imaginar o que é, né? Se vocês não sabem, eu tenho algum exemplo. Sabe aquelas histórias da Turma da Mônica, do Pato Donald, que tem tipo gibis, costumamos chamar de gibis. Então, são essas histórias. Eu não tenho da Turma da Mônica em criança, mas eu tenho daquela coleção de Turma da Mônica jovem. Vocês devem conhecer também. Mas basicamente são as histórias que acontecem dentro desses quadrinhos, ó, por isso o nome. Dentro dos quadros. Não é uma página inteira com um desenho escrito aqui em cima. Não. São quadrinhos dividindo cada parte da história. E daí as falas estão dentro de balões. Como exemplo também eu tenho esse livro do Asterix, o Gaules. Vocês não devem conhecer muito bem esse personagem, porque eles eram mais conhecidos antigamente. Mas eu conheço bem, minha família sempre me explicou e eu acabei ganhando esse livro, ó. As histórias acontecem dentro de quadros. Cada parte da história. E o livro inteiro é dessa forma, a história inteira desse jeito. E para o melhor entendimento de vocês, para vocês saberem quais são as características desse gênero, eu vou estar passando um textinho para vocês copiarem no caderno e explicando cada parte. A primeira parte que eu vou explicar se chama quadro ou vinheta. O que seria? Eu vou ler o que eu vou passar para vocês anotarem, mas logo eu coloco para vocês poderem copiar aí na tela, ok? Copiem no caderno bem bonitinho. Quadro, ou também pode ser chamado de vinheta. Chamamos também de quadrinhos, é o espaço no qual acontece uma ou mais ações, geralmente de forma retangular ou quadrangular. Funciona como moldura de um momento de ação. Então, no caso, são esses quadrinhos que estão dividindo a história e onde a história está acontecendo. Aqui para vocês conseguirem ver melhor, são os quadros aqui que acontece cada partezinha da história, ok? Esses são o quadro ou vinheta. Conseguiram copiar, crianças? Qualquer coisa vocês pausem e daí depois de copiar vocês soltam o vídeo de novo. A próxima característica que eu vou explicar são os balões. Logo eu vou colocar uma imagem que daí eu vou explicar, né? Cada um. Mas vou ler aqui o que eu vou passar para vocês copiarem. Os balões de formas e tipos variados servem de suporte para os diálogos dos personagens ou para que eles mostrem suas ideias. No caso, esses balões, aqui são esses balõezinhos aqui onde onde tem as falas. Ó, conseguem ver? E normalmente eles têm várias formas diferentes para explicar cada tipo de fala. Eu vou colocar algumas para vocês copiarem, mas não são todas, tá bom, gente? A primeira é o balão fala, que normalmente é esse que mais tem, né? Que é esse mais redondinho assim, sabe? Que seria ele como eles estivessem falando normal, que nem eu tô aqui falando pra vocês no vídeo. Conversando normal. Aí tem o outro que é o balão grito. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Mas, se bem que na imagem vai ter um exemplo. Mas são os balões que eles querem representar que o personagem está gritando o que ele está falando, né? Ele está gritando aquela fala. E por aí vai, tem o de cochicho, que normalmente ele tem vários pontinhos assim em volta. O que eles estão pensando, que é o balão do pensamento, que no caso, tipo assim, é uma coisa que eles estão pensando só eles assim na cabeça. Aí parece como se fosse uma nuvem, assim. Eu vou colocar a imagem, onde eu vou explicar cada um. E daí logo a seguir, eu vou colocar o que é pra vocês copiarem, ok? Aí, se vocês não estão conseguindo copiar a tempo, vocês pausem o vídeo e vão copiando com calma, ok? Então, crianças, esses são os balões. Alguns, né? Não estão todos aqui. Mas os mais conhecidos, os que mais aparecem nas histórias em quadrinhos que são os primeiros 4. O balão de fala, ali, como a professora já falou, é aquele que o personagem tá falando alguma coisa normal, assim, não tá gritando. Ele só tá conversando normal, que nem a professora está falando agora. O próximo, que é o do pensamento,
É esse balão ali que daí tem, ele parece uma nuvenzinha, aí tem umas bolinhas até chegar nele. Que no caso é o balão que o personagem tá pensando ali com ele, tendo uma ideia. O outro é o do grito, que normalmente acontece quando o personagem está com raiva e daí ele acaba gritando alguma coisa, como ali tem um não bem grande assim. Quando ele já está irritado com algo, ele acaba gritando. Aí o balão é cheio de risquinhos ali, como está. O de cochicho, como a professora tinha falado, ele é cheio de pontinhos em volta, ó. Pode perceber que ele não é que nem o da fala, que ele é uma linha assim circulando, ele é pontinhos circulando a fala. Aí tem o de amor, que daí é um coração, e o de ideia, que daí ele é todo redondinho, com umas bolinhas. Mas esses não aparecem tanto. Os que mais aparecem são esses primeiros 4 que a professora já explicou. E além desses, também tem outros, então é um pouco difícil dizer todos que podem existir. Mas esses são os principais, ok? Se vocês quiserem desenhar no caderno esse exemplo e fazer lá para ser melhor para vocês, talvez, podem copiar também e fazer o desenhozinho bem caprichado. Pausa o vídeo e faz lá bem bonito. Agora a professora vai passar o que vocês vão copiar, né? A parte escrita que vocês vão copiar no caderno. E daí, logo a seguir, eu vou explicar a próxima característica das histórias em quadrinhos. Conseguiram entender, crianças? Conseguiram copiar? Como eu já falei, vocês podem pausar o vídeo, voltar caso não tenha entendido. Não tem problema algum. Agora, a próxima característica que a professora vai explicar, são as onomatopeias. Vocês sabem o que são as onomatopeias? São aqueles escritos que você não entende, que estão significando um som ou um símbolo que está querendo demonstrar alguma coisa na história. Como aqui, por exemplo, eu achei nessa parte aqui, ó, o Cebolinha, ele chuta a porta para abrir e quando ela estoura, faz esse barulho, blam, que no caso seria o barulho dele estar estourando a porta com o chute. Mas algumas vezes pode não ser uma palavra, pode ser um desenho. Mas basicamente elas são desenhos desenhos ou falas que representam algum som que aconteceu no meio da história. Como por exemplo ali, tá escrito assim, que é o que vocês vão copiar. Assim como o balão indica o som de fala, a onomatopeia é uma representação de um som ambiente, ou seja, tem os balões de fala, que no caso são o balãozinho que está mostrando a fala do personagem. Tem esses que estão representando algum som, algum ruído que está acontecendo ali no meio da história e tudo mais. Aí, então, agora eu vou colocar uma imagem de exemplo, dar uma explicadinha para vocês entenderem melhor. E a seguir eu vou colocar em escrito para vocês copiarem no caderno, ok? Então, crianças, eu peguei essa imagem como exemplo para explicar para vocês. Quando eu fui colocar na tela aqui para poder explicar, ela acabou perdendo um pouco a qualidade, mas ainda assim dá para entender o que está acontecendo. Bom, por exemplo, tem esse boom ali. O que será que é, né? Da onde será que esse boom veio? Muito provável que de uma explosão, né? Aquele raiozinho ali, eu acredito que seja de alguém que está irritado, ou talvez representa o barulho de um trovão, de um relâmpago, algo do tipo na história, sabe? Aquele Zag, não sei o que ele, acho que é Zag. Eu acho que é Zap. Se for Zap, eu acredito que seja algum personagem fazendo alguma magia, alguma coisa assim. Ou aquele sinal de interrogação ali deve ser alguém que não tá entendendo, assim, que a pessoa tá falando lá na história. Daí fica olhando, assim, tipo, não tô entendendo o que você tá falando, o que tá acontecendo, entende? E são coisas assim, as onomatopeias são essas representações dos barulhos que acontecem nas histórias, né? Se vocês quiserem, também podem desenhar isso, né, no caderno de vocês para melhor
uma melhor explicação para vocês entenderem um pouco melhor depois. Isso vai de vocês, ok? O que eu peço é que vocês anotem o que eu vou passar por escrito logo a seguir, ok? Então, crianças conseguiram entender? Conseguiram anotar, tudo mais? Eu espero que sim, porque agora vamos fazer uma atividade que a professora já enviou para os responsáveis de vocês imprimirem, que então, no caso, vocês vão fazer a própria história em quadrinhos de vocês. Ó, o que eu mandei para os seus pais é isso aqui. Aqui em cima está escrito, faça sua história em quadrinhos. São 6 quadrinhos, ou seja, não vai ser uma história muito grande igual de um gibi, né? Porque olha a grossura de uma história em quadrinhos normal. Então, aqui vai ser uma pequena história que vocês vão montar. A professora passou a caneta em volta, assim, pra vocês conseguirem enxergar. E eu até achei uma boa ideia, se vocês quiserem fazer, passar uma caneta preta em volta, porque provavelmente ela vai ficar bem apagadinha pra vocês, que nem ficou pra mim. Aí vocês passam uma caneta pra ficar mais bonito, né? Então, como é que vocês vão fazer? Vocês sabem, né? Vão fazer o desenho dos personagens, vão pensar numa história. Se quiserem, leiam alguns gibis, algumas histórias em quadrinhos pra vocês se basearem. Não tem problema, só não copiem. Pegue uma história em quadrinhos, aí você pensa, eu posso fazer algo assim, parecido com isso, aí colocar isso, entendeu? Tirar aquilo, pensem. Podem ser muito criativos, a história vai estar na mão de vocês, como vocês quiserem. Apenas façam, ok? Mas façam os desenhos bem bonitos, primeiro o desenho, depois pintem. Tentem usar bastante dos quadrinhos de fala, que tem de grito, de pensamento, de fala. Vocês sabem, né? As onomatopeias também. Pesquisem na internet algumas para vocês colocarem, tipo, algum som. Como é que você acha que tal som seria numa onomatopeia? Como é que você pode representar? Se você pode colocar uma palavra ou se você pode fazer um desenho para representar, vai dar criatividade de vocês, ok? Peguem e coloquem o nomezinho de vocês aqui embaixo. E quando terminarem, colhem no caderno de vocês. Mas, por favor, crianças, façam, ok? Então, a aula, por enquanto, é isso. Beijinhos, se cuidem. Quando terminarem, peçam para os seus pais, para quem é responsável por você mandar a foto para a professora ver, ok? A professora vai anotar quem fez. Beleza? Beijos, se cuidem, até a próxima aula.